Samba, feijoada, futebol. Ninguém duvida que esses são os símbolos da nossa identidade nacional. Mas existe um outro símbolo. Na verdade, não é bem um símbolo, uma afirmação, uma certeza com a qual os brasileiros do Oiapoque ao Chuí parecem sempre concordar. A de que seríamos um Brasil muito melhor se tivéssemos sido colonizados por outro país que não fosse Portugal. Se você viajar pelas 5 regiões brasileiras e puxar esse assunto com alguém na rua, no táxi, na padaria, no bar e comentar sobre as mazelas do país, é praticamente certo que alguém dirá: mas também fomos colonizados por Portugal. Se tivesse sido a Inglaterra, a França ou a Itália, isso aqui seria diferente com certeza. Fala sério, será que ainda faz sentido ficar pondo a culpa na colonização portuguesa? Ah, se o Brasil tivesse sido colonizado por outro país. Narciso acha feio tudo que não é espelho, né? Só que você tem que ler isso ao contrário. A gente não gosta de se ver no próprio espelho. Porque a gente não tem autoestima. A gente tem complexo de inferioridade. Você está falando isso aí, o problema do Brasil não é um problema histórico, é um problema psicanalítico. Isso vem do iluminismo, na verdade. A origem desse troço é o iluminismo. Porque no iluminismo você começa a ter a sensação de que alguns países estão na frente de outros. Aí começa o complexo da periferia, de ser atrasado e periférico. A Espanha e Portugal se sentem no lugar periférico do mundo. E os franceses e os ingleses começaram a dizer que o resto do mundo estava para trás mesmo. Tem um sujeito chamado o Abad Rainal, e que escreve uma obra imensa chamada História das Duas Índias. Tem um pedaço do livro que ele fala da colonização na América. Ele fala da colonização dos Estados Unidos e elogia a independência dos Estados Unidos. E quando ele vai falar da América Latina, diz que os portugueses são bárbaros, que os espanhóis são bárbaros, que eles não têm cultura, que eles são inferiores do ponto de vista dos costumes, das maneiras, da polidez. Esse livro vai influenciar o pensamento liberal. Esse livro vai ser lido pelos Inconfidentes. Esse livro vai ser lido depois, né, por todo mundo. Antes de tentar entender se seríamos mesmo uma nação melhor com outro colonizador, é preciso saber por que foi Portugal, um país desse tamanhozinho, espremido lá no canto da Europa, que descobriu o Brasil. E não uma grande potência da época, como a Inglaterra ou a França. Nessa época, a França não tem uma frota capaz de se lançar numa grande colonização. Portugal e Espanha tinham, mesmo reduzindo, mas tinham. A França não tinha. A França nem tinha uma grande frota comercial. O mais que a França fazia era mandar barco de pescadores do outro lado do Atlântico, lá em Terre-Neuve, nessa região norte do Canadá, para pescar. A França estava encrencada também. A França estava encrencada naquelas guerras delas internas. Teve a Guerra dos 100 Anos. E no século XVI você tem as guerras de religião, você tem a reforma. Lembra que Portugal não teve reforma, né? Você tem a reforma religiosa e a reforma provoca guerra civil. Então a França está se ensanguentando aí. Tem um cerco lá da Liga Católica que morre 1/3 da população de Paris. Boa parte da população francesa morreu naqueles conflitos. Foi uma guerra civil traumatizante. O rei não queria entrar numa briga com Portugal, nem com as potências ibéricas. Então a França fazia pequenas, como dizer, deixava atos de pirataria, notadamente quando era para recuperar pau-brasil, bem no início do século XVI no Brasil. Tentou também fazer um grande reconhecimento de toda a costa do Novo Mundo, do norte das Américas até o sul. São os irmãos Verrazano que fizeram isso em torno de 1524 e apoiou, assim, não oficialmente, mas apoiou informalmente algumas tentativas para instalar uma base francesa. Por exemplo, em 1531 houve uma tentativa de se implantar perto de hoje, que é o Pernambuco, numa ilha chamada a Ilha de Santo Aleixo, e infelizmente entre aspas, pela França, o projeto foi desvendado e a frota que saiu do porto de Marseille, no Mediterrâneo francês, foi capturada pelos portugueses ainda indo pelo Brasil. A França só começa a sair dessa situação no começo do século XVII, né, com o Henrique IV,
e depois com Luís XIII, né, quando você começa mais forte o processo de construção do Estado francês, graças ao cardeal Richelieu. As grandes navegações, a empresa da colonização, a partir do século XVII. Né, que ela vai ter as Antilhas, depois vai ter a Louisiana. Primeiro, Inglaterra é a época do Henrique VII. A Inglaterra começa a crescer, é a Inglaterra com o Henrique VIII, 1509. O Brasil descoberto em 1500, a América descoberta em 1492. Então, o que está acontecendo na Inglaterra nessa época? A Inglaterra tinha saído de uma guerra de 100 anos, né, e depois tinha entrado na Guerra das Duas Rosas, né, entre as famílias de York e de Lancaster, que destruíram o país, destruíram a aristocracia e a boa parte da nobreza inglesas, entendeu? Até 1485. Então, eles estão liquidados, eles estão exaustos, eles não têm... O que você tem ali é o reinado do primeiro rei Tudor, do Henrique VII, que está tentando reorganizar as finanças e a estrutura governativa do país. Quando é que a casa fica arrumada na Inglaterra? Com Elizabeth I. Elizabeth I é o final do século XVI, é tipo 100 anos depois, é um século depois. E é justamente nessa época que começa o quê? A colonização da América, dos Estados Unidos. Mas a verdade é que Portugal e Espanha acabaram descobrindo e colonizando a maior parte do Novo Mundo. E logo trataram de estabelecer as regras para a ocupação desse imenso território. Por isso, em 1494, eles assinaram o Tratado de Tordesilhas. Esse acordo estipulou uma linha imaginária que passava 370 léguas, ou 1.900 quilômetros, a oeste do arquipélago de Cabo Verde. Para Portugal ficaria tudo que está na porção leste, e a Espanha ficaria com a porção oeste. Portugal já fazia um bom tempo era um país atlântico, é referido à África. Ele já tinha presença na África e tinha conhecimento de Atlântico, tinha mapas sobre o Atlântico, tinha discurso sobre o Atlântico. Cara, se você olhar bem no mapa, Portugal está no extremo da Europa virado para o Atlântico. Ela é uma ilha cercada de um lado pelo oceano e outra cercada de Espanha. Então eu acho que era mais fácil eles se virarem para o Atlântico. Entendeu? E era mais necessário. O grande dilema deles é: seremos rabo de leão ou seremos cabeça de mosquito? Rabo de leão é isso que Portugal virou agora, que é ser o último dos melhores na comunidade europeia. A alternativa qual era? A alternativa era ser cabeça de mosquito. Nós vamos fazer um império fora, nós seremos grandes fora da Europa. Castela era as Canárias, era um ponto de apoio às Canárias e mais imaginação que realidade. Portugal já tinha consolidado um universo atlântico. Natural que tudo que fosse sobre o Atlântico e sobre a África fosse português. O outro não se sabia que era, que podia haver lá em tudo esse outro, que tão grande podia ser. Neste se sabia. Além disso, porque Tordesilhas não é unicamente, não se está pensando, ele forma parte de um pacote de acordos específicos de uma guerra com Portugal que está terminando e de uma aproximação que se começa a ter claramente entre Castela, à medida que Isabel fica mais poderosa, e o Reino de Portugal. De um acordo de finalização de uma guerra, onde havia vários pontos associados ao Mediterrâneo e associados às questões específicas territoriais e tudo. A questão é que a gente lê ele desde o que ele resultou posteriormente. Só que tinha um pequeno problema, né? As outras potências europeias tinham que concordar com isso. E o rei Francisco I perguntou que queria ver o testamento de Adão, explicando que o mundo tinha, de Adão e Eva, que o mundo tinha que ser dividido entre Espanha e Portugal. É também a época de um tratadista, que é o John Mayer, que também postula que o Papa não tem direitos a entregar povos que estão fora do domínio específico dele. Havia contestações, bem posterior ao tratado, mas mostra o clima e mostra as posições de contestação que já existiam. E o que vai significar isso que se está desenhando o que vão ser as relações do mundo moderno e de relações de reinos europeus que vão ser definidos fora
das situações dos territórios desses reinos europeus. Mesmo sem ter o conhecimento naval que Portugal e Espanha dispunham, a França e a Inglaterra cobiçavam toda a riqueza que o Novo Mundo poderia trazer. E tanto Portugal quanto a Espanha não teriam a vida fácil para ocupar os territórios da América. Muita gente cobiçava aquilo também. Ainda a presença portuguesa no Brasil é muito reduzida. É um momento em que, a partir de 1530, o pequeno reino de Portugal manda, o rei Dom João III manda para o Brasil uma frota para fazer um reconhecimento total da costa brasileira. Vai pedir para fazer uma separação em capitanias, as famosas capitanias hereditárias. Ou seja, verdadeiramente a colonização portuguesa do Brasil começa a partir de 1530, 1532. Os primeiros a desrespeitar a posse portuguesa do Brasil foram os franceses. Em 1555, um pequeno grupo de 300 pessoas, com apoio dos índios tamoios, que eram inimigos dos portugueses, desembarcou numa ilha próxima ao Rio de Janeiro, onde hoje fica o aeroporto Santos Dumont. Eles fundaram ali a França Antártica. Mas parece que não tinha cerveja lá, não. Aliás, é interessante que desde o início, a França chamou essa região de Brasil, enquanto Portugal não tinha escolhido até, vamos dizer, os meados do século XVI. Quando foi descoberto o Brasil recebeu dois nomes, Terra de Veracruz ou Terra da Santa Cruz, ou Brasil, vulgarmente chamado Brasil. Tratado do Brasil de Gandavo em 1550, exatamente para explicar isso. Então, era o nome vulgar, o nome dos comerciantes, porque vinham recuperar esse famoso pau-brasil para fazer uma tinta vermelha para utilizar nos lençóis, na maneira de tintar lençóis e tudo. Lenços. Em 1555, vem se apresentar na corte da França um cavalheiro de ordem da Malta, o cavalheiro de Villeguignon, que conversa com o senhor de Coligny, que tinha um projeto de se instalar no Brasil, e notadamente nessa região chamada de Rio de Janeiro. Eles vão com 3 barcos, com o apoio da França, se implantar na Baía da Guanabara, não no continente, mas numa ilha, que depois vai ser chamada Ilha de Villeguignon. Essa ilha ainda existe um pouco hoje, fica perto, ela foi por parte aterrada, mas ela está perto do aeroporto Santos Dumont. Os franceses se instalaram nos vazios da presença portuguesa. No Nordeste já tinha uma presença portuguesa. Um pouco no Sul, em torno de São Vicente, já tinha uma presença portuguesa. Então os franceses, como os holandeses, como os ingleses, como os italianos, todo mundo estava procurando os espaços vazios aonde se instalar. E o que os franceses queriam ao ocupar o Brasil? Intenção comercial. Favorecer a implantação da França numa região onde tem um grande produto procurado pelos comerciantes franceses, o famoso pau-brasil. Então a França não tinha a mesma intenção de fazer uma colonização verdadeira com ocupação da terra, cultivo da terra nesse primeiro momento. Mas infelizmente, ou felizmente, sei lá, a experiência da França Antártica não deu certo. E um dos motivos para ela dar errado foi a religião. Villeguignon, vendo que tinham poucas pessoas dentro desse projeto de colonização, mandou um sobrinho dele negociar, notadamente com alguém que era um amigo dele, Jean Calvin, lá na Suíça, em Genebra, o envio de outras pessoas, e notadamente de protestantes, calvinistas. É um momento em que também o famoso amiral de Coligny vai se converter à religião protestante. A questão da França Antártica se torna uma sorte de reduto
calvinista. 200 pessoas não paravam de brigar para entender realmente se a transubstanciação do Cristo era uma coisa efetiva ou não. No meio de uma paisagem fantástica, esse Vilguignon impedia para os franceses todo contato com as mulheres índias, também criava muitas tensões. Uma vez que chegou a frota do Mendes Sá, a coisa estava resolvida. Só que os franceses não desistiram, não. Décadas depois, em 1612, eles invadiram o Maranhão. Foram expulsos de lá em 1615. Mesmo assim, a passagem deles pelo Maranhão acabou marcando profundamente a nossa história. Desta vez, numa outra parte, ainda pouca ocupada pelos portugueses no Maranhão. A questão da França equinoccial, em torno de São Luís do Maranhão. São Luís, o nome do rei Luís XIII da França. Tinha também um motivo comercial. E o motivo comercial era capturar, de uma certa maneira, todo esse território entre o Maranhão e a Guiana, onde deságua o rio Amazonas. Uma vez que você controla a foz do Amazonas, você controla todo o comércio que passa pelo Amazonas. Mas olha só que sorte para o Brasil. De 1580 a 1640, Portugal foi anexado pela Espanha. É o período conhecido como União Ibérica. Foi quando Filipe II era considerado tanto rei da Espanha quanto de Portugal e de suas colônias. Ou seja, o Brasil era espanhol. Mas o que os espanhóis acabaram fazendo por aqui? Você tem a Espanha, principalmente, fazendo uma grande aposta na riqueza da prata. Nos anos 40 do século XVI, Espanha termina achando o lugar das minas de prata, tanto no México como no Peru. E nesse momento de metade do século XVI, as minas de prata são muito ricas, tanto no Peru como no México. A preocupação com o que era, de fato, a grande riqueza que, principalmente os Felipe II e Felipe III, enxergavam na América, que era Potosí. Tem uma expressão que foi dita por um comandante de uma grande armada que foi mandada para o Brasil já na época da União Ibérica. Temos que vigiar as espaldas da América. As espaldas da América era o Brasil. O medo de que houvesse invasões e de que houvesse ações de outras potências, principalmente França, os holandeses, sobre isso e que isso colocasse em risco a Potosí. Do outro lado, a transição de Felipe II não foi fácil. Houve contestações específicas e houve entendimentos com setores da nobreza portuguesa que iriam a manter a autonomia do reino, mas aceitando que era um reino que o rei era espanhol. E nessa transição o Portugal ganha uma certa autonomia, Lisboa fundamentalmente, e esses grupos de poder que estão em Lisboa ganham uma certa autonomia na sua forma de direcionar os negócios. Os portugueses desembarcaram em 1500. Os franceses tentaram fazer aqui os projetos da França Antártica em 1555 e da França Equinocial em 1615. Nada disso deu certo. O Brasil, por conta da União Ibérica, virou território espanhol. Era tanta confusão que em 1630 foi a vez dos holandeses tentarem a sorte no Brasil. Pernambuco é o maior produtor de açúcar do mundo. O açúcar era o ouro branco. O objetivo de buscar riqueza, de enriquecer nas colônias. Sabe qual o nome da primeira empresa multinacional do mundo? O nome é Companhia das Índias Orientais, que logo depois daria origem à Companhia das Índias Ocidentais, um super empreendimento que acabou abrindo filial no Brasil no século XVII. A Companhia das Índias Ocidentais era nós poderíamos, assim, sem querer cair no anacronismo, de dizer que era uma multinacional.
não havia um rei que conduzisse o problema. Era um conjunto de homens, era uma junta, um grupo de negociantes que tomaram para si a missão de explorar na busca de maiores lucros. Lembra que nessa época Portugal tinha sido anexado pela Espanha, né? Pois é, os holandeses estavam travando uma guerra de libertação contra a Espanha. Aí eles fundaram a Companhia das Índias Ocidentais, se aproveitaram dessa turbulência toda e invadiram o Brasil, mais precisamente Pernambuco. A capitania de Pernambuco possuía 121 engenhos produzindo açúcar e exportando para a Europa. Pernambuco é o maior produtor de açúcar do mundo. O açúcar era o ouro branco que provocava a cobiça sobre o Brasil. E com isso aí, a Holanda tinha 62 refinarias de açúcar, que precisava do açúcar bruto para transformar em outros produtos. A questão da Holanda também, a vinda para o Brasil é uma questão política. Os Países Baixos tinham se tornado independentes da Espanha e, naquele momento, Brasil e Portugal estavam sob o domínio da coroa espanhola. A Holanda, ela não existia. Existia Flandres, né? E Flandres era parte do Império Habsburgo. É bom lembrar que no século XVI, o Império dos Habsburgo inclui a Áustria, inclui Espanha, inclui bom pedaço do norte da Itália, inclui a Alemanha, ou pelo menos um bom pedaço da Alemanha, e inclui os Países Baixos, quer dizer, inclui Flandres, né? Então, na verdade, ela fazia parte da Espanha. O que acontece é que esse Império Espanhol, que vai ter Portugal também a partir de 1580, ele tem aspirações a virar um novo Império Romano, né? E aí ele vai reunir contra si quase toda a Europa. E é aí que a Espanha vai entrar em decadência, porque ela não vai aguentar brigar com todo mundo ao mesmo tempo, né? No começo do século XVII. É no contexto de crise, colapso, tomando porrada de tudo que é lado do Império Espanhol, que a Holanda fica independente. Aí a Holanda, né, ela fica independente, os Países Baixos ficam independentes, e aí começam a fazer guerra contra a Espanha. Portugal faz parte da Espanha, e é por isso que a Holanda invade o Nordeste do Brasil, porque o Brasil era espanhol, e ela estava em guerra de independência contra a Espanha. Inicialmente invadiram a Bahia. Passam mais ou menos um ano em Salvador, são expulsos, e depois de 6 anos eles vêm. A partir de 1630, entre 1630 a 1654, ocuparam Pernambuco. Entrando por Olinda, a invasão se dá pelo Porto de Pau Amarelo e vai subindo quando destroem Olinda e chegam até o Recife. O Pernambuco estava com os flancos praticamente abertos, porque e não por falta de pedidos da capitania de socorro. Matias de Albuquerque, muito antes de 1630, já vivia solicitando socorro, que se viesse consertar as fortificações, que a costa de Pernambuco precisava de uma guarda mais efetiva. Então, a Holanda praticamente entrou em Pernambuco sem muita resistência. Pernambuco era todo o Nordeste. Ia da foz do Rio São Francisco até a foz do Rio Maranhão. Eles chegaram aqui com 67 navios, 7.800 homens. Até hoje seria um impacto muito grande, mesmo com a cidade do Recife nos dias atuais. Foi a maior armada que cruzou a linha do Equador. A Holanda já detinha, os Países Baixos já detinham a circulação da mercadoria na Europa, eram eles que eram responsáveis, mas a companhia deixou muito claro que o desejo é ter o domínio completo da produção do açúcar. O ano era 1630. O Brasil vivia o doce ciclo do açúcar. E o Nordeste, em especial Pernambuco, era a região mais rica da colônia. Mas afinal, o que os holandeses fizeram de tão bom lá que os portugueses e espanhóis não tinham feito até então? Por ser uma companhia, ela tinha um estatuto que lhe regia e era muito clara o objetivo de buscar riqueza, de enriquecer nas colônias. Passou-se a se olhar a colônia como um
um terreno, um território de exploração. A justificativa ideológica portuguesa era de que havia necessidade de expandir a fé católica na conquista dos territórios. Enquanto que a companhia achava bem claro que o móvel da conquista era exatamente obter mais lucros e obter a produção, obter o domínio da produção do açúcar. De exploração da terra e do homem. Entra em conflito contra os senhores da terra. Inclusive, falam as más línguas, a questão dos contrabandos de açúcar que aqui continuaram e persistiram com a dominação holandesa. Mas os holandeses não tiveram nem um pouco de paz enquanto permaneceram em Pernambuco e em outras partes do Nordeste. Os senhores de engenho e os índios, por incrível que pareça, se uniram em vários momentos para tentar expulsar os gringos. Uma das coisas que fica no imaginário também é aquela coisa do exército indígena. Já desde o primeiro momento que existia os regimentos de indígenas, que era comandado por Felipe Camarão. Os regimentos de pretos, que era comandado por Henrique Dias. O que acontece é uma união de interesses que, naquele determinado momento, naquela conjuntura, se tornou favorável aos pernambucanos portugueses, aos lusos brasileiros, de enfrentarem e conseguirem realmente rechaçar. Felipe Camarão e Henrique Dias chegaram a ser reconhecidos pela coroa portuguesa e receber a mais alta condecoração do rei de Portugal, que era a Ordem de Cristo. Na verdade, essa divisão era por conta do preconceito e não porque um general não queria ter sob as suas ordens um índio ou um negro. Então, havia vários textos. E para piorar a situação, a gestão do conde Maurício de Nassau, aqui na filial brasileira da Companhia das Índias Ocidentais, não agradava nem um pouco os gestores da matriz lá na Europa. O motivo? Ele era um perdulário, gastava demais, especialmente com cultura e outras bobagens assim que nunca deram lucro, né? Nassau, ele era um humanista, né? Era um homem muito culto, e ele vem para cá e traz consigo uma equipe, uma comitiva de artistas, cientistas. Trouxe pintores, trouxe astrônomos, astrólogos, trouxe conhecedores de línguas ocultas, trouxe também cartógrafos. Promove efetivamente uma revolução urbana no Recife. Se nós não temos nenhum edifício ainda de origem holandesa, nós temos de inspiração holandesa. O primeiro telescópio das Américas foi instalado no Recife. Promoveu o saneamento, promoveu uma espécie de corpo de bombeiros. O História Natural de Brasília foi o principal livro sobre história natural das Américas até o século XIX. E trouxe os artistas junto consigo que representaram todo um acervo cultural e natural, né, que a gente tem hoje a partir dessas representações em função do que Nassau trouxe para cá. Nassau gastando na colônia. E alguns colocam a questão de ser perdulário, do gasto imenso que Nassau vai fazer aqui, que não cai bem aos olhos da companhia. Achavam eles que Nassau estava desviando recursos da companhia, embora que Nassau afirmasse que estava, como se chama, aplicando esse recurso com recurso próprio do que ele recebia da companhia. Ele não estava correspondendo às expectativas da companhia. E depois Nassau não estava sendo aquele general que se esperava. Nassau por 2 vezes tentou reconquistar a Bahia e não conseguiu. A companhia retira Nassau daqui exatamente por conta dessa maleabilidade de Nassau para com os devedores. E essa é a grande bandeira da companhia, a justificativa da companhia de retirar Nassau. O objetivo holandês era efetivamente retirar lucros, garantir que esses lucros fossem cada dia maiores. E Nassau, com a sua política da boa vizinhança, não estava atendendo a esse objetivo primeiro. Essa história do boi voador foi um artifício que Nassau, que gostava de festa, inventou para cobrar pedágio sobre a ponte. Pedágio é uma reminiscência do período medieval, do período feudal, ainda se cobrava pedágio
do uso de pontes, de caminhos, os donatários tinham esse direito. E Nassau também queria cobrar, então ele fez a festividade do boi voador, fizeram um boneco de uma espécie de estrutura de pano e sobre rodanas, e o boi atravessou o rio Capibaribe. Ele pôde cobrar o pedágio da ponte para chamar as pessoas para justificar a cobrança, que só um boi voador é que poderia atravessar a ponte. O conde acabou sendo demitido e a resistência aos holandeses só aumentou, até que finalmente, em 1654, o doce Brasil holandês amargou-se de vez e a Companhia das Índias Ocidentais decretou falência. A efetiva cobrança dos impostos vai desagradar cada vez mais os senhores e começa a se organizar uma resistência maior, inclusive com socorro de Portugal. Em 1646, o Recife padece de uma fome que até ratos, gatos e carcaças de cavalos recém-mortos passa a ser a alimentação da população. Então os holandeses perdem uma primeira grande batalha em 1648, a primeira Batalha dos Guararapes, perdem uma segunda batalha em 1649, batalha esta que tiveram mais de 5.000 perdas. O governo holandês vai sendo sitiado no Recife e em pontos outros como Itamaracá e outros pontos da costa do Nordeste. Em 1654 ele sai, mas só em 1661 é que é assinado o acordo de paz entre Holanda e Portugal. Os franceses tentaram, os espanhóis também tiveram a sua chance. Os holandeses andaram bicando por aqui também, mas no fim das contas, quem colonizou e ocupou o Brasil foram os portugueses. Afinal, foi uma sorte ou foi um azar nosso? Nós estamos melhor do que a África do Sul? Já ia ter o mesmo contingente de escravidão, mas provavelmente a escravidão também teria acabado antes. Os índios em toda a América levaram a pior. É fácil. Pensando bem, é fácil. O Brasil ia ser um Suriname gigante. Não é simples? Portugal, um reino frágil e pequenininho lá no canto da Europa, só que se revelou grande o suficiente para ser o pioneiro da expansão colonial marítima no século XVI. E assim acabou ocupando e colonizando o território brasileiro. Já a França, depois de 2 tentativas frustradas por aqui, levou o seu projeto colonial para outras porções da América Central e do Norte. Quer um exemplo? O Haiti, colônia francesa até 1804, e que na época era o maior produtor de açúcar do mundo. E hoje? Hoje, infelizmente, o Haiti é a nação mais pobre das Américas. É complicado de fazer a história a partir de hipóteses. Tem sempre, no Brasil, essa ideia de um atraso. Como se fosse sempre vítima de uma forma de atraso. Mas a colonização francesa ficou sempre atrasada em relação à colonização portuguesa. Quase um século. A França não tinha frota, enquanto Portugal tinha frota. A França não dominava os métodos de navegação, enquanto Portugal dominava. Portugal já tinha um projeto de colonização agrícola com o uso de uma mão de obra escrava, enquanto a França nem tinha decidido isso. É a partir de 1624 que a França começa a ter uma verdadeira frota e que começa a construir arsenais para construir barcos da marinha, ou seja, 1 século e meio depois de Portugal. Já os espanhóis colonizaram a maior parte da América Latina, do México à Argentina. E o espanhol é hoje, por causa disso, uma das línguas mais faladas do mundo. Então acho que não sei se com essa pergunta se ganha algo em termos de compreensão de história. Os índios em toda a América levaram a pior. De Canadá até o Rio da Prata. Os escravos, os africanos foram escravizados e foram espoliados, e comprados e vendidos, tanto nas províncias inglesas e depois nas províncias que se independizam, como no Caribe, como no Brasil. As dinâmicas eram bem diferentes, mas eram dinâmicas imperiais. Aqui não era o reino de Gales, nem aqui era o reino de Astúrias, na América. Nós éramos colônias.
Isto estava por fora, isto era distante. E aqui eram povos que eram vistos como bárbaros. Já a Holanda, depois da expulsão do território brasileiro, fez um caminho muito semelhante ao da França. Foi para o norte. Aqui na América do Sul mesmo, eles criaram a Guiana Holandesa, hoje Suriname. E no Caribe, ocuparam Aruba, um destino turístico cheio de brasileiro hoje. Pelo menos aqueles que têm bala na agulha para ir para lá, né? Eu já lhe dei os exemplos. Nós estamos melhor do que a África do Sul? Nós estamos melhor do que o Sri Lanka? Nós estamos melhor do que a Indonésia? Nós estamos inferior do que a antiga Guiana Holandesa? Portugal é o nosso avôzinho. Há uma afetividade, uma memória afetiva do pernambucano para com o holandês, tanto que se você for em uma cidadezinha do interior, na qual os holandeses nem pisaram, e perguntar a algum habitante, a algum menino daquele que trabalha com turismo, qualquer ruína, ele vai dizer, isso aqui foi do tempo dos holandeses. Agora é muito forte, viu, o imaginário pernambucano com relação aos holandeses, é uma coisa assim, tanto que a pergunta que se faz normalmente é a de que se a colonização holandesa tivesse vigorado, eles tivessem passado mais tempo, seria melhor do que os portugueses? Aí eu respondo como sempre, não há colonização boa. A colonização, a finalidade é garantir o lucro e explorar tanto a natureza como os homens e mulheres que estão naquela localidade. Portugal foi muito hábil na sua relação com os potentados da terra, com as pessoas que tinham, se tiveram poder. O poder político, ele era garantido à força da negociação. Você encontra um sem número de cartas de câmaras do Brasil para a corte, sugerindo reformas, colocando, negociando com o rei, a gente faz daí, isso vai melhorar, nós demos o nosso sangue, nossos cabedais para a guerra holandesa. É fácil. Pensando bem, é fácil. O Brasil é um Suriname gigante. Não é simples? Um Curaçao gigante. Ia ter o mesmo contingente de escravidão, mas provavelmente a escravidão também teria acabado antes. Holandês é menos falado no mundo que português. Não sei se seria legal ser uma pátria que falasse holandês. Entendeu? Não sei se isso facilita. Eu acho que isso não seria tão bom como se fosse a Grã-Bretanha. Ou a França, né? Diante de tudo isso, se você comparar todos os territórios que portugueses, espanhóis, holandeses e franceses ocuparam nas Américas, o Brasil, em termos econômicos e geopolíticos, dá de 10 em todos eles, né? Quando a gente está discutindo isso, no fundo a gente está discutindo o seguinte: e se eu não fosse filho do meu pai e da minha mãe? É simples, você não seria você. Faz sentido perguntar isso depois que você passa da adolescência, os seus dilemas de adolescente, que seus hormônios estão ali, deixando você rebelde e oscilando entre a euforia e a melancolia ou a depressão? Faz sentido você ficar se perguntando, e se eu não fosse filho do meu pai ou da minha mãe? É uma espécie de um engenho psicológico meio matreiro, porque aí você fica se eximindo da sua própria culpa. Entendeu? Você fica se eximindo da sua própria responsabilidade sobre as suas dificuldades, dizendo a culpa do meu pai, a culpa da minha mãe, é que eu fui educado desse jeito, não tenho culpa. Você não consegue tirar o pé da lama raciocinando assim. Cara, nós éramos Portugal. Nós fazemos parte de Portugal. O Dom João estava aqui desde 1808, gente. Não tinha mais Portugal em 1808. Portugal estava debaixo do domínio francês. A gente é independente desde 1808. O Estado brasileiro está aqui desde 1808. Nós éramos os portugueses antes da independência. Antes da independência, nós éramos os portugueses da América. Tá? Então, nós somos os portugueses. Como é que vai ficar falando mal de Portugal? Eu não consigo entender isso. Porque a ideia de que nós não somos, de que a culpa era dos portugueses, pressupõe que nós sempre tenhamos sido brasileiros e tivéssemos sido colonizados por Portugal. Nós, povo brasileiro, não foi colonizado por Portugal. O povo brasileiro não foi colonizado por Portugal porque não existia povo brasileiro. O que foi colonizado por Portugal foi o território brasileiro. Território que passou a ser chamado de Brasil depois que os portugueses chegaram aqui. Já sei, mas você ainda não está convencido, né? Está se lamentando agora. Por que não foram os ingleses que colonizaram os Estados Unidos que também colonizaram o Brasil? Se eles tivessem vindo, nós com certeza seríamos os Estados Unidos do Brasil, certo? Porque a gente teria escravidão do mesmo jeito. Agora, a escravidão provavelmente teria acabado antes.
Tem algumas coisas que a gente pode trabalhar aí. A escravidão provavelmente teria acabado antes, porque a Inglaterra acabou antes com a escravidão. Porque ela, entendeu? A gente seria protestante, não seria católico. Mas eu acho que o Brasil seria parecido com o sul dos Estados Unidos. Entendeu? Você também teria cultura de cana, teria cultura de algodão, teria... Mas seria alguma coisa semelhante a essa. Eu nem sei se a gente seria independente da Inglaterra hoje. Acho que a gente ia fazer parte da comunidade britânica. O grande fator a respeito das colônias britânicas é o antes e o depois da independência dos Estados Unidos. Ali eles aprenderam a lição. Então o que aconteceria no caso do Brasil? Eles teriam dado a autonomia ao Brasil também. Entendeu? Talvez eles tivessem dividido o Brasil em 4 ou 5 partes, como fizeram na Austrália. Entendeu? O Brasil ia virar uma federação, ia ter mais ou menos, ia ter autogoverno, ia ser completamente diferente. Se fossem os ingleses, não sei se teria tido um grau tão grande de miscigenação. Talvez não. Provavelmente não. Não teria havido esse grau de miscigenação. Mas você vai dizer que isso é melhor ou pior? Tá? Agora, a cultura brasileira seria completamente diferente. Isso, aí não seria Brasil, tá entendendo? Isso teria sido outra coisa. Bom, antes de responder, não se esqueça. Os ingleses colonizaram a República Dominicana, colonizaram a África do Sul. O fato é que a história não vive de probabilidades, meu amigo. Ela é feita do que aconteceu. Fomos portugueses até 1822 e estamos prestes a comemorar 200 anos da nossa independência. Será que ainda faz sentido ficar colocando a culpa das nossas mazelas na história colonial portuguesa?